julho de 2023 e a Bolsa de Valores de São Paulo continua sofrendo no começo da semana. O Ibovespa, o principal índice da B3, começou com o pé esquerdo, começou em queda e essa queda continua também nesta terça-feira com o Ibovespa que nesse momento, às 4 horas e 03 minutos, está perdendo 0,35% aos 117.617 pontos. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo continua uma tendência de queda puxado para baixo, principalmente por ações de grandes empresas como a Petrobras, que nesse momento perde 1,52% e se afasta cada vez mais do patamar dos R$30 por ação. Nesse momento, a Petrobras está em R$29,10. Temos também a Ambev, que está caindo. Mesmo assim, por outro lado, temos a Vale, que está demonstrando uma força inesperada, com uma alta de 3,48%. Vale, então, que sobe forte aos R$ 66,70. E um dia em que o minério de ferro ganha força lá na China, após a China e em Singapura também, após os estímulos para o setor imobiliário lá na China serem mais próximos, estarem mais próximos de se realizar. Então temos a Petrobras de um lado e a Vale indo para o outro lado. Magazine Luiza sobe também 0,33% nesse momento, mas como a gente está vendo aqui no Profit da Nelogica, a pior do dia é a Gol. Gol que perde 5,71% e vamos entender melhor o porquê as ações da empresa de aviação estão sofrendo tanto nesta terça-feira. Ontem também a Gol sofreu bastante, hoje continua o percurso de queda. Temos também a Minerva, a BIF, que está caindo 4,32%. Temos a CVC, que perde, nesse momento, 3,28%. A Melius também perde forte, 3,89%. Por outro lado, IRB, a melhor do dia, 4,21% de alta. Vale, 3,60%. E PetroRio, 2,71% de valorização para as ações da petrolífera. Vamos dar também alguns dados sobre a produção da PetroRio. 3R Petróleo também sobe 1,42%. Agora, vamos dar uma olhada no dólar, porque o dólar, por sua vez, está voltando a cair 0,39%, R$ 4,86 para a cotação da moeda americana. E temos também o mercado lá fora. Vamos dar uma olhada como é que está o mercado internacional. SP500 sobe 0,42%, o Nasdaq está subindo 0,19%, Dow Jones 0,71%. O petróleo sobe 2,24%. O Brent, que é o tipo do petróleo listado lá em Londres, a referência para a Petrobras aqui no Brasil, $79,44. O minério de ferro lá na Bolsa de Dalian, vamos dar uma olhada como é que está o minério de ferro lá em Dalian, menos 2,12% lá em Dalian. Mas se a gente for pegar a Bolsa de Singapura, alta importante, 1,44% na Bolsa de Singapura para o minério de ferro. Então, temos uma bolsa lá em Singapura que sobe graças às intenções do governo chinês de aumentar os estímulos fiscais para o mercado imobiliário. E agora vou começar falando de empresas brasileiras, iniciando com a primeira privatização da era Lula 3, porque temos a empresa estatal do Paraná, Estatal de Energia Elétrica Paranaense, a Copel, que aprovou em Assembleia Geral a proposta de reforma de seu Estatuto Social, documento que agora contempla mudanças que podem permitir a privatização, a desestatização da companhia. Entre as mudanças está a permissão para o Conselho de Administração aprovar o aumento do capital social com a finalidade de colocação mediante venda em bolsa de valores ou subscrição publicada de novas ações ordinárias.
A Copel citou a criação e emissão de Golden Share, ou seja, ação preferencial de classe especial de titularidade, que vai ficar no estado do Paraná. Com essa Golden Share, então, o estado do Paraná vai poder bloquear eventuais mudanças que não goste, né, da, por exemplo, sede social, mudanças do nome, mudanças ligadas à governança, ou seja, vai ter um poder de veto de algumas decisões que ele não considera interessantes para o estado do Paraná, mesmo se a maioria das ações serão vendidas, né? Serão colocadas no mercado, então serão de propriedade de investidores particulares. Agora, a empresa vai se transformar em uma corporação. O que significa isso? Que não vai ter mais um controlador de maioria, não vai ter mais... Quer dizer, vai poder ter eventualmente um comprador se ele comprar as ações que estão em circulação, mas nenhum acionista vai poder ter um número de ações que permita exercer votos correspondentes a mais de 10% do total dos votos conferidos em assembleia, ou seja, a ideia da entidade que está privatizando a Copel, ou seja, do governo do Paraná, é que as ações dessa empresa sejam pulverizadas no mercado, não haja um controlador que possa decidir, possa comprar eventualmente a maioria dessas ações e decidir, né, sozinho o futuro da empresa. Porém, se alguém quiser fazer isso, quiser comprar a maioria das ações, não tem problema, está permitida a compra dessas ações, ele vai poder obter os dividendos, mas não vai poder ter mais de 10% do total dos votos na Assembleia. Então, pode ter até 90% das ações, mas só vai ter 10% no máximo do total de votos. Isso significa que a Copel não vai ter um controlador de referência, vai se manter uma corporação. O dispositivo estatutário de proteção para essa dispersão acionária, aquilo que se chama, gente, no mercado de poison pill, já foi incluído, né, no estatuto, de forma que acionista ou grupo de acionistas que se tornarem titulares de ações ordinárias e que superarem 25% do total de ações da Copel vão ter que comprar, vão ter que oferecer, né, realizar uma oferta pública para aquisição da totalidade das demais ações ordinárias. Então, temos uma série de regras, né, que inibem os eventuais investidores que queiram tomar o controle da empresa em adquirir um número considerável de ações, porque eles vão ter no máximo 10% de votos na Assembleia, e se eles superarem 25% vão ter que oferecer a compra de todo o resto das ações. Então vai ser um custo importante, vai ter um preço majorado. Então vai ser de fato algo que vai inibir alguém a se tornar acionista de maioria da Copel. Agora, vamos falar de outro dado que saiu hoje, saiu o IPCA, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o índice que mede a inflação oficial no Brasil. IPCA recuou 0,08% em junho, desacelerando em relação à alta de 0,23% apurada no mês de maio. Esta redução mensal é a primeira desde outubro do ano passado e o resultado veio ligeiramente acima da mediana projetada pelo mercado de uma deflação de 0,10%. A inflação caiu pela primeira vez, então, desde outubro, vai puxar a Selic provavelmente junto, né? Muita gente está esperando que a Selic acabe tendo o primeiro corte já no mês de agosto. Vamos ver o que vai acontecer na próxima reunião do Copom. Os dados do IPCA foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e nos primeiros 6 meses do ano o IPCA acumula uma alta de 2,87%. Com isso, o indicador, então, desacelerou a alta acumulada em 12 meses até junho de 3,94% para 3,16%. A inflação, dessa forma, voltou para dentro da meta do Banco Central em 2023, meta de 3,25%, com teto para
1,50% a mais e a menos, então o teto máximo é de 4,75%. Em junho, 4 dos 9 grupos pesquisados pelo IPCA apresentaram queda e o resultado foi influenciado no mês passado, principalmente pelas quedas no setor de alimentação e bebidas, transportes, que contribuíram com 0,14 pontos percentuais e 0,08 pontos percentuais, respectivamente, mas também artigos de residência caíram 0,42% e comunicação também caiu 0,14%. Então, temos uma IPCA que veio baixo, né, que está diminuindo progressivamente. A maior alta do IPCA veio na variação do índice do preço de habitação e os demais grupos ficaram entre 0,6% e 0,36% entre habitação e despesas pessoais. Então temos um IPCA sob controle. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato esse número vai se manter também nos próximos meses e se o Banco Central do Brasil vai responder a esse indicador, reduzindo também, cortando a taxa Selic na próxima reunião do Copom. Agora, vamos falar de Nubank, gente. O Nubank informou aos acionistas as datas para descontinuar as negociações de seus BDRs na Bolsa Brasileira. Segundo a empresa, segundo o Banco Digital, os detentores de BDRs, lembrando que são BDRs nível 3, inclusive os participantes nos sócios, lembrando que aquele plano que o Nubank criou para dar uma ação para cada pessoa que abrisse ou tivesse uma conta no Nubank. Então, os acionistas têm o período entre dia 13 de julho e 11 de agosto para se manifestar e optar para uma das alternativas oferecidas pelo banco, ou seja, manter-se como acionista, mas aí vai receber ações listadas lá em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York, na proporção de 1/6 em relação à ação do BDR, né? Cada ação 1/6 de BDR. Ou manter-se como detentores de BDR, mantendo BDR nível 1 não patrocinados. Dessa vez vai ser 1:1 a proporção, né? Vai ser 1:1 para cada titular. E se não será feita nenhuma manifestação durante esse quase um mês, esse período de definição, será realizada automaticamente a venda da ação da pessoa. E isso será feito, então, pelo banco e os valores em dólares resultantes dessa venda serão convertidos para reais e depositados, então, nas contas dos correntistas do Nubank. Lembrando que esse plano já tinha sido apresentado pelo Nubank em abril e aprovado pelo colegiado da CVM no dia 27 de junho. Agora, outra boa notícia que vem sempre de empresas listadas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo é da Petrobras. Petrobras informou que bateu um recorde de produção de gasolina e diesel S10 em junho. A estatal comunicou que alcançou a marca histórica de 72% no processamento de petróleo oriundo do pré-sal. No caso da gasolina, o volume tocou os 2,01 bilhões de litros, o maior resultado mensal desde 2014. O volume de diesel foi de 2,11 bilhões de litros acima do recorde anterior realizado em maio deste ano e os dados de vendas acompanharam o crescimento da produção alta de 26% na gasolina em relação ao período ano passado, 2,9% no diesel S10 e 5,7% no caso do querosene de aviação. Segundo a Petrobras, houve um aumento nas vendas para o mercado interno, que revela o resultado da estratégia adotada da estatal, que quer investir no refino. Lembrando que a Petrobras estava vendendo progressivamente suas refinarias, queria vender atividades que ela não considerava core business, né? Atividades fundamentais para a empresa. Mas agora, com o novo governo, as coisas mudaram e a ideia da Petrobras é voltar a investir no refino. As refinarias da Petrobras hoje estão utilizando 93% de seu fator de utilização, o maior resultado desde 2015. A medida considera o volume de carga de petróleo processado e a capacidade operacional das
refinarias. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? E a Petrobras, vamos ver como é que está a Petrobras nesse momento aqui na Bolsa de Valores, porque a Petrobras está caindo 1,52%, R$ 29,07. Então, a Petrobras que continua a sua trajetória de queda, mesmo com esse resultado, com esses números positivos que foram divulgados hoje, no caso do refino de produtos. Agora, vamos falar de Gol, né? Porque Gol hoje é o destaque de queda no Ibovespa. A Gol está caindo nesse momento, a gente está vendo aqui, a Gol caindo 5,54% aqui no nosso profit da Neológica. E o que está acontecendo na Gol? A Gol foi pega em uma tempestade de fatores negativos que jogaram a ação para baixo, está derretendo, de fato, a ação da Gol. Isso em geral, todos os ativos com exposição na economia doméstica estão sendo penalizados no pregão de hoje, mesmo após o IPCA vir melhor do que o esperado, né? Então recuar 0,08%, como a gente falou antes, no mês passado. Então, o que está acontecendo? O resultado da Gol está sendo também afetado por uma corte de recomendação realizado pelo Goldman Sachs, que foi de compra para neutro, porque os analistas do Banco Americano estão agora mais seletivos, né, com as aéreas, com companhias aéreas, não somente locais, mas também globais. E no caso da Gol, os analistas do Goldman Sachs citaram a forte alta das ações da Gol, que levou a uma valorização muito elevada no passado, mas agora mais limitada, né, daqui adiante. Então, o potencial de valorização das ações da Gol estaria mais limitado daqui em diante. Então, segundo os analistas do Goldman Sachs, abre aspas, nossa preferência relativa é baseada em balanços mais leves em um cenário de volatilidade macro e incerteza global, o que deve levar a menos volatilidade para nossos nomes com recomendação de compra. Relatório, então, na Goldman Sachs foi publicado nesta semana. Preço-alvo subiu de 12,10% para R$12,10 para R$13,50. A Goldman Sachs manteve para a Gol suas estimativas de capacidade de demanda, mas ajustou os custos unitários para 2023, 2024 e 2025 e também revisou o EBITDA para os próximos anos. Além da Goldman Sachs, além da Gol, a Goldman Sachs também elevou o preço-alvo da Azul, mas no caso da Azul manteve a recomendação neutra, enquanto no caso da Gol passou de compra para neutra. Então o mercado está punindo nesse momento a Gol por causa disso. Vamos agora falar de minério de ferro, gente, porque os contratos futuros, né, de minério de ferro lá na Bolsa de Singapura subiram nesta terça-feira, a gente falou isso agora há pouco, subiram 1,44%, isso após o Banco Central da China estender um pacote de resgate para o setor imobiliário na China, setor imobiliário chinês. O minério de ferro, então, está subindo. O que acontece? O Banco Central chinês anunciou esta extensão até o final de 2024 de algumas medidas de um pacote de resgate divulgado em novembro para fortalecer o setor imobiliário. As ações das incorporadoras chinesas estão subiram nesta terça-feira após a extensão dessas políticas e, com isso, também as ações, os papéis futuros do minério de ferro, então, começaram a subir forte lá na Bolsa de Singapura. Agora vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje para comentar essas e outras notícias que estão movimentando o mercado, João Abdouni, analista CNPI na Levante. Muito boa tarde, João, e bem-vindo ao closing aqui da BMC. Tudo ótimo, tudo ótimo. João, vamos lá. Muitas notícias hoje, notícias interessantes vindo do mercado, notícias macroeconômicas também. Então, eu começaria te perguntando uma primeira análise
É uma primeira vez que a gente está vendo aqui das notícias de hoje e também do setor macro como um todo, porque a gente teve uma Bolsa de Valores de São Paulo que começou o ano um pouquinho mais tensa, né, um pouquinho mais tímida e ganhou força, especialmente na parte final do semestre, no mês de junho. Metade das altas acumuladas por Ibovespa foram registradas em junho. Injeção de capital estrangeiro, mais otimismo por parte dos investidores locais também, e agora em julho estamos vendo um momento um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fraco. Então, a pergunta que eu te faço, mas antes disso eu queria dar uma olhada aqui nas outras notícias, assim, eu comento com você também sobre esse ponto. Na pergunta era sobre justamente a sua visão macroeconômica para esse semestre e para o semestre que vai iniciar, considerando também que temos uma inflação que está diminuindo progressivamente. Temos também um Banco Central que vai cortar os juros em agosto. Mas antes de falar com o João, vamos dar uma olhada, falando de Banco Central, em outra notícia de hoje. Depois eu vou comentar também essa com o João. Agora daqui a pouquinho ele vai estar conosco novamente, porque o presidente Lula voltou a afinetar, ou melhor, a atacar duramente, a xingar duramente o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central do Brasil, em relação à política monetária levada adiante pelo Banco Central aqui no país. Política monetária restritiva que foi motivada pela forte inflação que o Brasil registrou nos últimos meses e que somente agora, a partir da segunda parte do primeiro semestre, está diminuindo progressivamente. Segundo Lula, que falou durante sua live semanal, conversa com o presidente, Campos Neto seria, abre aspas, um tinhoso, fecha aspas. E segundo Lula, a inflação estaria caindo e logo mais a Selic também vai cair. Então, segundo Lula, o presidente do Banco Central abre aspas, teimoso, tinhoso, mas não tem mais explicação, fecha aspas. Lula, então, se referiu à resistência que Campos Neto está fazendo fez para cortar na canetada os juros, e não é a primeira vez que Lula critica o presidente do Banco Central, que vem mantendo a Selic em 13,75% desde agosto do ano passado. Lula já fez várias críticas contra Campos Neto, mas o presidente do BC até agora continua mantendo um posicionamento firme em defesa de sua política monetária. Então, é a partir desta notícia que eu começo então nosso papo com o João da Levante. João, o que você está achando? O que você achou desse primeiro semestre e o que você espera no segundo semestre, considerando que nas próximas semanas teremos muito provavelmente um corte na taxa básica de juros? Como a Bolsa deveria reagir a esse corte que todo o mercado está aguardando? Boa tarde novamente a todos. A gente viu aí uma boa reação tanto dos juros futuros, aí, os contratos pré-fixados, quanto da Bolsa, após a queda da inflação, e a gente já tem aí cerca de, no pré de 10 anos, aí, algo como 10,5%, 10,7% de juros, então o corte de juros já é esperado e a Bolsa, tanto a Bolsa quanto os contratos futuros, os títulos de dívida futuro já denunciam isso. A gente teve aí uma alta de cerca de 23%, 25% no segundo trimestre de 23, e atualmente temos aí a Bolsa entre os 115 e 120 mil pontos. Como você bem comentou, a gente teve também o indicador IPCA saindo no dia de hoje, e ele teve um número negativo quando a gente olha o absoluto, só que quando a gente abre o indicador e a gente vê o núcleo ali em serviços, ainda a gente tem uma inflação acumulada de cerca de 6%, que talvez a gente possa começar a observar o mercado um pouco menos otimista até que esse dado de inflação de serviços também comece a cair junto com os demais itens aí do IPCA.
Agora, João, falando um pouco das ações que a gente tratou, né, no começo do nosso closing, Petrobras está registrando uma recorde na produção de derivativos, né, de combustível, de diesel, de gasolina, etc. Qual que é a sua visão para a Petrobras para o próximo semestre? Porque a empresa foi uma das maiores pagadoras de dividendos nos últimos anos. Primeiro semestre também teve dividendo importante. Parece que há uma divisão no próprio governo entre quem gostaria de ver a Petrobras continuando esse pagamento de dividendos, até porque é caixa na veia do governo federal, mas, por outro lado, tem gente com uma visão mais desenvolvimentista, mais à esquerda, que prefere pegar esse dinheiro e investir em obras, investir em capex. O que é esperar da Petrobras nos próximos meses e qual que é a visão da Levante sobre o atual preço da estatal? A Petrobras, até o mês de maio, ela tinha um conselho de administração que ainda não era do atual governo, era o conselho ainda indicado por Bolsonaro. Então, esse conselho foi ali aprovando novos dividendos e, praticamente até o mês de maio, a companhia se manteve como no ano passado, sem grandes alterações. A partir que assumiu o conselho de administração indicado por Lula, a gente já começou a observar a Petrobras tendo políticas mais ligadas ao passado da empresa. A gente atualmente tem aí uma defasagem de cerca de 13% do preço praticado pela Petrobras em comparação ao PPI, que é o preço de paridade internacional. E é esperado também que a empresa comece a pagar menos dividendos. A nova política de proventos da companhia ainda não foi anunciada, mas deve ser anunciada em breve, segundo fatos relevantes que a companhia soltou aí ainda nessa semana. A nossa expectativa é que a Petrobras comece a investir cada vez mais em CAPEX, então aumentos de derivados do petróleo, como a gente observou aí sendo anunciados, devem continuar efetivamente ocorrendo, uma vez que a companhia vai investir nessa linha de aumento de produção. Isso vai aumentar o CAPEX, vai reduzir aí o excedente de caixa que a companhia tem distribuído para os acionistas. Então, nossa expectativa é que os generosos dividendos da Petrobras sejam cada vez menores. Não digo que vão ser baixos, assim, pelo menos nos primeiros 6 meses, mas a tendência é que a gente observe a empresa convergindo para algo que foi mais parecido nos 2 primeiros mandatos do Lula. O yield da Petrobras naquele período médio foi de 6%, que é algo que a gente espera que aconteça aí. Nessa faixa de preço, a gente tem recomendação neutra para a Petrobras e não temos uma visão otimista, principalmente com o papel próximo aos R$30. João, só para a gente completar o papo sobre petrolíferas, né? Porque depois eu queria te perguntar sobre a Copel também. Vocês na Levante também cobrem a PetroRio, né? 3R ou a Junior Oil. Hoje tivemos também informação da PetroRecôncavo, né? PetroRecôncavo que registrou uma produção de 26,5 mil barris de petróleo equivalente por dia em junho, uma alta importante, né? 24,1% na comparação anual e 4,4% sobre maio. A maioria desses barris foram no polo Potiguar, né, 14,5% de barris de óleo equivalente por dia, enquanto no polo Bahia-Sergipe, 12 barris por dia. O que você está achando das Junior Oil em geral, né? PetroRio, PetroRecôncavo, 3R, com esses resultados, a PetroRecôncavo é mais uma das petrolíferas que estão demonstrando bons resultados. PetroRecôncavo, tudo bem, opera onshore, né? A PetroRio já opera offshore, a 3R também. Mas qual a sua visão aí da Levante sobre as Junior Oil, além da Petrobras? Podem ser uma alternativa para quem quiser investir no setor petrolífero além da estatal? Com certeza, a gente viu aí a PetroRecôncavo divulgando o resultado operacional hoje, mas na última semana PetroRio e também 3R divulgaram. A 3R veio com um resultado bastante expressivo também, aí, cerca de crescimento de 70% com a entrada de Potiguar. Os resultados operacionais da Prio também foram bons, então as 3 estão divulgando nesse mês resultados operacionais acima dos meses anteriores, que é justamente o que a gente espera ver aí dessas companhias que estão aí terminando de concluir a chamada fase de M&A, né? Quando elas compraram uma série de ativos, majoritariamente das vendas da Petrobras dos últimos anos. Agora as empresas
estão entrando numa atividade mais de revitalização desses campos que foram adquiridos. E a gente observou nesse primeiro semestre uma preferência muito grande dos investidores pela Petrobras e a gente espera observar agora o chamado rotation. A gente já vem observando aí nesse mês esse rotation de volta para a Junior Oil. O preço do petróleo também vem subindo, bem como os níveis de produção das Junior Oil. Os dois fatores são favoráveis para a Junior, uma vez que o petróleo ali na casa dos 70 a 75 dólares ajuda mais a Petrobras porque reduz o risco de intervenção. À medida que o preço do petróleo vai subindo, isso fica cada vez mais favorável para os investidores que preferem as empresas de menor porte do setor. Perfeito, João. Então fica com a gente porque já voltamos a falar sobre esse e outros assuntos, mas vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos. Levante Corp para entender um pouco melhor o que está acontecendo no mercado brasileiro e internacional. Não saia daí, voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 36 minutos, terça-feira, de luta para o Ibovespa. Temos um principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo que está caindo nesse momento 0,27% aos 117.629 pontos. Como vocês estão vendo aqui,
atrás de mim, tudo no vermelhinho. Dia de luta para a Bolsa Brasileira. Gol a pior do dia, menos 6,05%. Gol derretendo há 2 dias após a mudança indicada pelo Goldman Sachs, que passou de recomendação de compra para neutra. Mercado não gostou e está vendendo Gol. Temos a Minerva, que está perdendo 4,32%. Melius, 3,63% de queda nesse momento. Por outro lado, a melhor do dia, IRB, 4,13% de alta. Vale, 3,51% e PetroRio 2,76%. O dólar, por sua vez, cai 0,53%, R$ 4,86. Boa notícia para quem está decidindo ir de férias para a Europa. Parece que a Faria Lima inteira está na Europa nesse momento. Depois a turma se queixa de passagem cara demais. Petrobras cai 1,39%, R$ 29,14. Vale sobe 3,55%, então, com R$ 66,75. E a pergunta que agora vai de novo para o nosso primeiro convidado de hoje, o João Abduni, da Levante. João, e essa Vale, hein? Vale que está subindo forte hoje, dia de minério de ferro lá em Singapura, que também está subindo forte. Qual que é a sua visão para Vale? Porque passamos de R$ 100, mais ou menos, no começo do ano, de cotação na Vale para 66, né? Minério de ferro também passou de mais de $130 para menos de 100. Então, o que você está vendo para a Vale e se de fato a empresa vai continuar acompanhando dessa forma, assim, pedissequamente, a cotação do minério de ferro? O que a gente tem observado com relação à Vale primeiro, um pessimismo exagerado com relação à China e o minério de ferro. Como você comentou, o minério de ferro, salvo engano, fechou por volta dos 110 lá em Dalian. Embora a gente tenha tido uma queda no primeiro semestre, essa queda foi muito residual ali, não acompanhou a queda que nós tivemos nas ações de Vale. Então, a empresa deve ter mais um segundo trimestre aí de forte geração de caixa, já deve reportar aí os resultados operacionais no próximo dia 18. Outro ponto que parece que o mercado não está botando muita fé são nos negócios de base metals, né? A empresa espera aí triplicar a produção de cobre até 2030 e aumentar em 80% a produção de níquel, o que são negócios ligados à transição energética. Baterias de carros elétricos, como os da Tesla, precisam muito de níquel e cobre, então empresas montadoras aí desses carros costumam fazer contratos de longo prazo com mineradoras como a Vale. Então, a Vale hoje tem 2 negócios aí. O tradicional, pagador de dividendos, minério de ferro, que a curva longa do minério está aí está em 110 hoje, e em 2026 estaria em $80 a tonelada, o que com $1 a R$5 mais ou menos, que é o que a gente tem hoje. Para a Vale, esses níveis de minério de ferro entre os 80 e os 110 são muito bons e ela vai continuar gerando bastante caixa aí e vem com forte processo de recompra e distribuição de dividendos. Então a gente acredita que isso irá continuar e a empresa também deve expandir o seu negócio de energia renovável com os base metals, níquel e cobre. Então por isso a gente segue otimista na recuperação aí das ações da maior mineradora do nosso país. João, só para terminar, telegráfico, porque queria passar a falar de Copel também. Vale também foi uma das maiores dividendeiras, né, da Bolsa nos últimos 2, 3 anos. Você acha que esse volume de proventos distribuídos vai continuar também mesmo com essa recuperação? Ou estamos falando de projetos de longo prazo que vão dar uma rentabilidade só daqui a alguns anos para a Vale? A Vale tem na mesa propostas para vender 10% da operação de base metals por algo como 13 bilhões de reais e o financiamento dessa nova linha de negócios deve vir por essa venda de parte dos ativos de base metals. O que ela, com o dinheiro que vem das operações de minério de ferro, a empresa tem optado por fazer recompra. Ela recomprou aí praticamente 20% das ações da companhia nos últimos 2 anos e vem distribuindo aí na média cerca de 10, 11% contra o preço de tela em forma de proventos. Então a gente acredita que a companhia irá seguir distribuindo proventos com essa linha tradicional que todo mundo conhece, os 315 milhões de toneladas de minério de ferro que ela vende por ano, e irá partir para novos parceiros, como por exemplo
a SAF, que é uma empresa da Arábia Saudita, que aparentemente irá concluir o deal de compra de 10% dos base metals para fazer essa expansão, que são em 3 frentes. No norte do Brasil, através de Salobo 3, na operação do Canadá e na operação da Indonésia, onde a empresa deve ter esse projeto de expansão dos base metals. Então, são 2 negócios que até aqui a empresa atuou de forma segregada. Um para recompra e dividendos e o outro para investimento com, aparentemente, os seus próprios recursos através de venda de share das operações. Perfeito, perfeito. Agora, último ponto que eu queria te perguntar, João, é a notícia do dia, ou seja, o fato que a Copel finalmente vai ser desestatizada, né, vai se tornar uma corporation. Qual que é a visão de vocês da Levante sobre a Copel, sobre essa operação, os poison pills colocados na mudança, né, de estatuto por parte da Assembleia, da Copel, e uma comparação também com outras elétricas que caíram na graça dos investidores, pessoas físicas, principalmente a Eletrobras, que muita gente adquiriu, né, as ações da Petrobras via FGTS. Então, o que você está achando da Copel, desse processo de privatização e uma comparação com a Eletrobras? Ontem foi aprovado lá na Assembleia do Conselho uma autorização para a empresa se capitalizar, né? Então, ela deve passar a ser uma corporation, ou seja, uma empresa sem controle definido, onde o acionista que tiver mais ações pode só ter 10%. A Poison Pill obriga, caso, salvo engano, o investidor que passa de 20%, ele vai ter que fazer uma oferta de compra de 100% pelo preço mais alto dos últimos 12 meses. Também tem uma Poison Pill ainda mais agressiva de 200% do preço de tela, caso algum investidor passar de 50%. São instrumentos que o governo do Paraná tem colocado ali para que a empresa não vá para a mão de um único sócio, e sim que ela fique como uma corporation. É um modelo razoavelmente parecido com o que foi feito na Eletrobras. Você vai ter ali a capitalização da empresa, esse dinheiro, parte dele pelo menos, irá para a compra do bônus de outorga ali. Você tem os principais ativos de geração de energia da companhia que devem ter o contrato de concessão estendido por mais 30 anos em troca desse bônus de outorga. A gente acha bastante interessante aí o investimento, e aí visando a bastante longo prazo, tanto para a Copel quanto para a Eletrobras, porque elas têm aí um valuation razoavelmente interessante, uma TIR, uma taxa interna de retorno aí entre 15% nesse momento, só que você tem uma série de desinvestimentos ou redução de custos de pessoal, entre outros, que deve elevar a rentabilidade das duas empresas. Então, a gente acredita que para o investidor que tem foco no longo prazo, tanto Copel quanto Eletrobras serão boas alternativas. É sempre bom lembrar que quem investiu no setor energético de utilidade pública no Brasil teve rendimentos mais elevados que o Ibovespa e que o CDI aí nos últimos pelo menos 20 anos. João, também eu não queria deixar passar a oportunidade de conversar com você sobre o setor de celulose. Estava dando uma olhada aqui em Suzano e Klabin, né? Não sei se a gente pode comentar sobre as duas, né? Porque Klabin e Suzano são também duas das empresas mais dividendeiras, né, do setor da Bolsa de Valores como um todo. Hoje Suzano está no 0-0, estou dando uma olhada aqui, ela está tentando superar o território negativo, está por volta de 0,05%, e Klabin está nesse momento a 0,69% de queda. Estou vendo aqui no nosso Profit Analógica, mas Klabin acumula uma alta de 7,43% no ano, e Suzano agora voltou em território positivo, 0,06%, então está lutando em todo o pregão, né, ao longo de todo o pregão, a Suzano para recuperar o território negativo, mas a Suzano, desde o começo do ano, perdeu 10% do seu valor, né? Então, o que você está achando? O que vocês da Levante estão achando dessas duas gigantes da produção de celulose, duas gigantes brasileiras, né, da produção de celulose? E vale a pena agora entrar em Suzano e em Klabin?
A gente acredita que sim. A gente observa aí a Suzano como a maior produtora de celulose do mundo. Aí, cerca de 30% da produção, são 10 bilhões de toneladas por ano que a companhia consegue produzir. Ela também tem um projeto chamado Cerrado, que vai entrar em 2025 ali no Mato Grosso. A empresa vai aumentar a capacidade em 25%, passando para 12,5 milhões de toneladas. A empresa deve aí gerar aí na casa de 5 bilhões de reais de caixa, perdão, 5 bilhões de dólares de caixa ao ano, aí, o que daria mais ou menos aí 20 a 25 bilhões de reais. Então a gente observa a empresa aí negociando aí cerca de 4 a 5 vezes EV/EBITDA, o que é um patamar bastante descontado em uma empresa que é líder global no setor em que atua. O Brasil tem claras vantagens competitivas aí no setor de celulose por conta do clima e da geografia. A gente observa a Suzano muito barata nesses patamares, isso por conta da celulose, que teve aí uma correção forte, aí negociando aí por volta dos 480 a 500 dólares a tonelada no seu principal mercado, que também é a China. Já a Klabin é uma produtora de papel integrada, e 40% da produção da empresa é exportada também da celulose de fibra curta. O restante, a empresa produz derivados da celulose, como papel, fluff, fraldas descartáveis, papelões, e uma série de produtos que vem entrando aqui para o consumo interno local. A empresa acaba tendo aí um valor agregado maior por conta da industrialização. Recentemente, a empresa concluiu a sua planta do Puma 2, a máquina chamada de 28, então a empresa deve ter uma geração de caixa mais forte, deve seguir pagando os bons dividendos aí. A esse preço de tela, a Klabin estaria pagando aí cerca de 7, 8% de yield, e a gente acredita que esse yield deve ser crescente ao longo dos anos. Então, são duas teses de investimentos bastante interessantes aqui para o país, uma vez que a gente é muito forte no setor agro, e Suzano e Klabin estão inseridas nela, talvez com a commodity mais aí ESG, vamos dizer assim, juntamente com o etanol também. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com essas ações e com o mercado em geral. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo o João Abduni, analista CNPI da Levante. João, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC, e com certeza voltaremos a falar logo mais sobre o mercado. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. Muito feliz. Até a próxima. Até mais, obrigado. E vamos voltar então a falar de notícias, porque o fundo imobiliário CSHG Logística informou ao mercado que ajustou o preço e a forma de pagamento da oferta de compras de todos os ativos do outro fundo imobiliário, GTI Brasil Logistics. A operação foi anunciada em março deste ano, e em comunicado, o fundo gerido pelo Credit Suisse explica que a nova proposta enviada ao GTLG11 na semana passada tem um valor adicional de 3,3 milhões de reais. Ou seja, o Credit Suisse está botando mais dinheiro na mesa para adquirir ações dos ativos, né? Desse fundo total, então, fica perto de 1,38 bilhão de reais. A proposta envolve a compra de 4 centros de distribuição próximos à cidade de São Paulo, ou em Cajamar, ou em Barueri, e 2 em Embu das Artes. E, além disso, a oferta inclui todas as ações de emissão da Clerc Energia Empreendimentos. Contudo, ainda haverá uma Assembleia Geral de Cotistas, que foi convocada ontem, e que vai discutir a oferta encaminhada ao fundo imobiliário, que será adquirido pelo CSHG Logística. Além disso, nessa reunião será discutida também a forma de pagamento dessas compras. Então, temos mais interesse por parte do Credit Suisse de galpões aqui no interior, em volta da cidade, na grande São Paulo, galpões logísticos. Então, mercado, fundo imobiliário de galpões logísticos, que continua muito aquecido mesmo após a pandemia, quando foi registrado um verdadeiro boom, né, do setor de galpões como um todo e dos fundos imobiliários que possuem, né, esses galpões. Agora, vamos voltar aqui a falar de notícias. Aliás, temos já o nosso segundo convidado de hoje, antes de chamar as outras notícias
vamos já chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ. Muito boa tarde, Cássio. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, o prazer é todo meu, Carlo. Cássio, vamos lá. Como está? Primeiramente, o que você está vendo no mercado? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para você, para o nosso primeiro convidado, né, para o João. Vou fazer para você a mesma pergunta. O que você está achando do mercado como um todo? E já entramos também no nosso, no nosso Interna Corporis, né, na nossa entrevista. Legal. Eu acho que o mercado está ali flutuando ali com algumas incertezas, né, como um todo, e está todo mundo tentando se preparar ali de alguma forma, né? E aqui hoje na MZ a gente divulgou um estudo, né, para ver ali valorização e gestão de valor das companhias de capital aberto, né? Basicamente a gente desenvolveu 2 indicadores. Um que é o indicador IQ, que a gente fala que é o IVEQ, e o outro que mede o gap de valor ali de indicadores do mercado para auxiliar os profissionais do mercado de capitais como um todo em iniciativas estratégicas que agreguem valor aos seus acionistas. Carlo? João, não estou te ouvindo bem. Eu vou chamar um rápido intervalo, que temos um problema aqui de áudio. Eu perdi uma parte da sua fala, então vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa entrevista com o segundo convidado de hoje aqui no Closing da BMC, o Cássio Rufino, CFO da MZ. 2 minutinhos e voltamos já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento.
BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 56 minutos. Ibovespa prestes a fechar, nesse momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está perdendo 0,26%, 117.632 pontos. Gol se confirma a pior do dia, menos 5,79%. Minerva, menos 4,13%. E Melius, menos 3,76%. IRB está fechando como a melhor do dia, alta de 4,76%. Vale sobe 3,58% e a Apivida 3,01%. E vamos voltar a falar com o nosso convidado de hoje, o Cássio Rufino, CFO e COO da MZ. Vamos agora sim estou ouvindo o Cássio. Cássio, de novo, boa tarde. E, Cássio, eu queria te perguntar sobre a pesquisa que vocês acabaram de divulgar da MZ sobre indicadores que mostram as empresas, que identificam as empresas que mais geraram valor de mercado no primeiro semestre de 2023, ou seja, o indicador índice de valor IQ e gap de valor IQ, né? Queria te perguntar, o que significam esses indicadores, como vocês os calcularam e quais foram, né, o que interessa mais ao nosso público, quais foram as empresas que mais geraram valor no primeiro semestre do ano? Legal, ótima pergunta, Carlo. E basicamente a gente desenvolveu 2 indicadores, né? Um que é o indicador de valor IQ, que é o IVIQ, e o outro que é o gap de valor, que é o GVIQ. Esses 2 indicadores visam ser aí um auxiliador de investidores, profissionais de RI, com as suas iniciativas estratégicas para agregar valor para os acionistas, né? É uma forma que o RI relações com investidores, consegue mostrar o quanto gerou valor para o seu público, né? Falando especificamente sobre o índice de valor, ele é basicamente o EV dividido pelo EBITDA das empresas nos últimos 12 meses, né? E para algumas companhias como real estate, financeiras e seguradoras, elas são o price book value. Essa informação ela é corrigida, né? Esse indicador ele é real, ele é corrigido pelo upside da ação pelos analistas, ou seja, é um target price dividido pelo preço no momento, né? Então, é uma medida simples, real, clara sobre essa valorização das companhias, né? Colocando ali o price book pelo upside, que coloca as empresas em uma única reta, né? Quem tem a oportunidade de ver o nosso gráfico consegue ver. Coloca em uma única reta todas as empresas do mesmo setor, comparando elas, né? Esse índice de valor IQ para as empresas é bem simples. EV sobre o EBITDA, colocando as empresas do mesmo setor na mesma régua. E o segundo indicador é justamente a questão do gap de valor, né? E a gente apelidou de GVIQ, ou seja, é a diferença entre a empresa de maior índice de valor, que é a grande estrela do setor, e as demais empresas que compõem aquele setor. Então, é a diferença de uma pela outra, né? Uma empresa que não é estrela do setor, ela é negociada ali com um determinado gap de valor, que a gente acompanha ao longo do tempo, porque ela indica um trabalho que o RI está fazendo propriamente no dia a dia, do ponto de vista para criar valor para o seu acionista. Carlo. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho, então, das ações que mais foram as que ganharam, né, que geraram valor para os acionistas ao longo desse ano. Estou vendo aqui 14 empresas, né, assumiram uma posição de estrelas entre as ações que mais ganharam valor. A melhor foi a Alpargatas. Não, aqui estão em ordem alfabética, né? Estou vendo aqui, estão em ordem alfabética. Então, para a gente entender qual foi a melhor empresa que vocês identificaram na base
base desses dois indicadores? Por que vocês acham que essa empresa foi tão bem? Tem alguma razão específica? Alguma peculiaridade dela e das outras que foram as mais bem posicionadas? Legal. No gráfico de teia que a gente chama, a gente consegue ver o radar e quem está nas suas extremidades são as empresas estrelas de cada um dos setores, né? Então, cada um dos setores tem ali a empresa que é estrela do seu setor. Existe um outro gráfico que a gente brinca que é do jacaré, né? Então, é a boca de um jacaré. Então, tem as empresas que mais tiveram essa questão da variação do gap de valor. E se a gente fosse colocar elas todas nessa régua, todas as empresas de todos os setores, eu destacaria a Braskem, né? Que foi a empresa que apresentou a maior variação do gap de valor ao longo desse período, né? Tem ações para serem feitas do ponto de vista estratégicos que muitas empresas de capital aberto já estão ali implementando, né? Hoje eu conversei aqui um pouco com Localweb e Braskem e eu consigo citar algumas dessas implementações que as empresas estão fazendo. Eu vou dar atenção para 3, né? A primeira delas é ter uma homogeneidade entre os analistas sell-sides, né? Que dá para medir isso, dá para ser homogêneo, e quanto mais homogêneo a informação que a companhia aberta provê para os seus analistas sell-side, menor é a percepção de risco e maior o upside do próprio papel, né? A segunda coisa é a própria gestão de base acionária, porque base acionária das companhias abertas se administra, né? Então, por que investir na companhia? Por que aquele papel é bom? Então, tem que ter um trabalho de target bem feito, com a atração correta dos investidores para a base das companhias, e isso gera valor, né? Cria valor para as companhias abertas. E, consequentemente, esse valor é transmitido para todos os seus stakeholders. Então, o investidor está ali ganhando com esse trabalho bem feito da ponta da empresa de capital aberto. E o terceiro ponto a se destacar é a reputação corporativa. Isso ganha uma relevância ao longo do tempo e passa a ser pauta dos profissionais de RIs das companhias abertas, como vocês podem ver no gráfico do estudo, né? Se a gente for ver ao longo do tempo, para as empresas do Standard Poor's 500, o componente que é uma parte ali ao longo do tempo, essa parte do intangível, do valor da companhia, ela sobe ao longo do tempo. Então, nesses últimos 55 anos, esse valor subiu de 17% para cerca de 90%, né? Então, essa parte intangível de reputação dos elementos intangíveis são super importantes, Carlo. Claro, claro. Estou vendo aqui o gráfico da variação no gap de valor, né? Em primeiro lugar temos a Braskem, em segundo lugar a Plano & Plano, em terceiro lugar Alpargatas, depois Estapar, Cogna, Mitre, né? E Nubank. Então, Cogna, aliás, Cogna e Nubank. Não, interessante esse ponto. E quais são os pontos críticos? Agora vamos passar para o outro lado, porque estou vendo que aqui esse gráfico também tem várias barrinhas vermelhas, né, de várias empresas que estão no vermelhinho. Por exemplo, temos a JHSF, temos EcoRodovias, temos Suzano, temos também a própria Vale, né? Então, por que essas empresas perderam, né, diminuíram, né, o valor para os seus acionistas? Quais foram as principais causas que levaram essas empresas a diminuir esse valor? Contando que, assim, a Vale foi uma das empresas que mais deu dividendos, né, para os acionistas no último período. Então, quais foram as causas que levaram para esta avaliação, segundo o estudo de vocês, né, da MZ? É um ótimo ponto, né? Esse elemento. Por que tem empresas que são ótimas pagadores de dividendos, tiveram bons resultados, e por que perdeu valor, né? É um bom ponto. E o foco aqui está muito nas empresas que fizeram melhores ações dentro para fora e fora para dentro, né? E que conseguiram ter a percepção do mercado, ter uma menor
desvio padrão ali dos seus analistas como um todo e conseguiram reduzir esse padrão, né? Então, às vezes, não basta ter um bom resultado, precisa ter uma boa reputação, uma boa conjuntura interna, um bom trabalho de gestão de base acionária como um todo, conversar corretamente com os analistas, ter essa homogeneidade da base como um todo, para diminuir riscos e incertezas, né? Então, a gente, às vezes, tem companhia que tem 15 analistas sell sides como um todo, só que o desvio padrão está gigante. Tem analistas falando que está 20 target price, tem outros falando que está 5, 10. Então, tem uma grande disparidade nessa questão. Então, é um pouco desse trabalho interno que as companhias ganhadoras do valor do prêmio como um todo, né, do gap de valor, conseguiram fazer de melhor na questão do mercado, tá? Perfeito, perfeito. Então, vamos dar uma olhada, então, com calma, este estudo. A gente vai publicar também isso no nosso portal e, com certeza, vamos voltar a falar com vocês da MZ. Enquanto isso, muito obrigado, Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, por ter estado conosco e explicado esse estudo tão interessante sobre quais são as empresas que mais ganharam e quais mais perderam, né, valor no mercado no primeiro semestre de 2023. Cássio, muito obrigado por sua participação e até mais. Obrigado, Carla. Até a próxima. Foi um prazer. Prazer todo nosso. E agora vamos voltar a falar do mercado, vamos voltar a falar de empresas, continuando nosso papo sobre empresas internacionais, porque a Microsoft continua seus planos de reestruturação organizacional e anunciou uma nova rodada de demissões, dessa vez no início dessa semana, apenas 7 dias após o início do ano fiscal de 2024, que lá nos Estados Unidos inicia no começo de julho. Os cortes atingiram 276 trabalhadores e impactaram áreas como atendimento ao cliente, suporte e vendas, e isso acabou reduzindo, né, o número de trabalhadores, especialmente no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. Então, foram dispensadas centenas de trabalhadores, 210 estavam fixos lá em Washington e outros 66 eram empregos remotos. Segundo a Microsoft, abre aspas, os ajustes organizacionais e da força de trabalho são a parte necessária e regular da gestão de nossos negócios, fecha aspas, e a Microsoft disse que vai continuar a priorizar investimentos em áreas estratégicas de crescimento para o futuro da empresa, apoiando os clientes e parceiros. Lembrando que a Microsoft já tinha anunciado uma demissão em massa em janeiro, demitindo cerca de 10 mil funcionários e outros 158 empregos que não faziam parte desses 10 mil anunciados em janeiro também foram cortados ao longo desse semestre. Vale lembrar que a Microsoft não é a única entre as gigantes da tecnologia que demitiu milhares de funcionários em 2023, um dos setores mais impactados pela reestruturação de negócios, ou seja, o setor de tecnologia demitiu dezenas de milhares de pessoas, entre as empresas, né, os grandes nomes do setor que demitiram muita gente, tá? A Alphabet, que é a dona do Google, a Amazon, né, e também a Meta, né, o Facebook, também demitiram muitas pessoas. Aqui no Brasil também, muitas startups também focadas em finanças, as fintechs, né, começaram a demitir desde o começo do ano. Então temos uma situação de corte progressivo do número dos funcionários nos Estados Unidos, mas no mundo todo, por causa da alta internacional dos juros que acaba impactando o setor de tecnologia como um todo. E agora vamos voltar a falar aqui do Brasil, mas sempre com olho para os mercados internacionais, porque o BTG Pactual decidiu cortar a sua estimativa para o câmbio do dólar para este ano, isso por uma redução das probabilidades de crise bancária no exterior e também uma melhora do ambiente local aqui no Brasil, levaram o principal banco de investimentos brasileiro a alterar a estimativa do câmbio
câmbio do real com o dólar, passando de R$ 5,10 por cada dólar para R$ 4,80 por cada dólar até o final deste ano. Segundo a economista Iana Ferrão, que assinou a revisão mensal do cenário realizada pelo BTG Pactual, o movimento recente de apreciação do câmbio teve início com uma dinâmica de menor apreensão com uma crise bancária global e também um ambiente doméstico mais favorável graças à aprovação de um arcabouço fiscal com enforcement mais forte pela Câmara dos Deputados, sinais de que o Congresso não vai recuar em agendas importantes no crescimento econômico e também os sinais da inflação foram positivos. Isso acabou dando uma força maior para o real. Diante desse cenário local mais construtivo, o risco país também teve uma queda importante. Os CDS contra o Brasil, né? CDS do Brasil passaram de 350 pontos no final de março para 280 pontos no final de junho. Então, temos uma situação positiva para o Brasil como um todo, acabou impactando o dólar que poderia chegar até R$ 4,60, caso o governo consiga aumentar a sua arrecadação, isso sempre na avaliação da economista do BTG Pactual. Lembrando que o cenário fiscal do BTG, por enquanto, não está incorporando um aumento da carga tributária almejado pelo governo federal para tentar entregar a trajetória de resultado primário estabelecida no novo quadro fiscal. Vamos ver, então, o que vai acontecer e como o câmbio vai terminar o ano nesse 2023. Bom, agora vamos chamar o nosso convidado, nosso terceiro convidado de hoje, o Rafael Iara, economista-chefe da Meraki. Muito boa tarde, Rafael, e bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos. Rafael, vamos lá. Primeiramente, pergunta canônica para todos os nossos convidados. O que você está achando do mercado nesse primeiro semestre do ano? Estamos no começo do segundo. Qual é a sua perspectiva aí na Meraki também? O que vocês estão vendo para a segunda parte de 2023 na Bolsa? E, eventualmente, agora, se você quiser comentar também o câmbio, já que acabamos de dar a notícia dessa mudança, né, de cenário do BTG Pactual. Então, qual a sua percepção nesse momento para o mercado brasileiro? Bom, a gente teve um primeiro semestre excelente, um desempenho ótimo para os ativos locais, seja para a Bolsa, seja para o câmbio, seja para a curva de juros. Nós tiramos várias incertezas do radar, a comprovação do arcabouço fiscal, que não elimina o risco de uma trajetória descontrolada da dívida, mas minimiza esse risco. Também a gente teve a manutenção da meta de inflação em 3%, né, um desenvolvimento importante para reancorar as expectativas de inflação. Né? E agora a gente está com a votação da reforma tributária, tudo indica que deverá ser aprovada no Senado ao longo dos próximos meses. Né? Para o segundo semestre, um vetor relevante para a melhora dos ativos locais aqui foi justamente a precificação do início do ciclo de corte do Banco Central. Isso já está bem precificado, com o Banco Central começando a cortar os juros 25 até 50 bips em agosto. Isso deve ser menos relevante agora, depois acelerando o pace de corte para 50 bips. Né? A gente acha que esse movimento já foi, né? O mercado está procurando agora um ponto de realização, né? E acho que a segunda pernada do mercado pode ser com um bom humor em relação à inflação de curto prazo, fazendo com que o Banco Central corte mais do que está precificado. Né? A gente também precisa que o externo colabore, né? Os juros americanos tiveram uma dinâmica bastante pressionada nas últimas semanas. Né? Nesse sentido, é bem importante o CPI amanhã. O CPI amanhã pode dar um belo alívio, né? Um alívio adicional para os juros americanos, que vai dar continuidade para esse rally do S&P e, consequentemente, da Bolsa aqui. Tá? Então, muito importante o número de amanhã. Agora, para o segundo semestre, né, a gente acha que o grosso desse movimento de juros já foi. A gente pode discutir novamente, ali mais próximo do final do ano, se a Selic
pode cair abaixo de 9%, né? Qual vai ser a taxa terminal? Nas contas do Banco Central, a taxa terminal com juro real de 4,5%, a gente pode discutir uma taxa terminal de 7,5%, né? Então ainda teria espaço para a curva de juros fechar mais, né? E aí a gente pode ver também um movimento maior da Bolsa, mas nesse primeiro momento a gente acha que o grosso do bom desempenho dos ativos locais já foi e o mercado está procurando um ponto de realização. Rafael, agora, falando um pouco de setores, né, na Bolsa aqui no Brasil, o que vocês estão olhando com mais interesse aí na Bolsa? Setor de commodities, Vale, Petrobras, as commodities agrícolas, ou vocês estão olhando para setor bancário, por exemplo, varejo, que com esse corte possível dos juros em agosto poderia se beneficiar, ou o setor aéreo, né? A gente viu esse rally, essas quadrilhas da fumaça, né, entre Gol, Azul, a própria CVC teve uma leve alta a um certo momento. Quais setores vocês estão olhando com maior interesse nesse momento na Bolsa? Bom, como eu comentei, o grosso do movimento para os setores mais sensíveis a juros, né, já foi. Então, a gente já viu um bom desempenho tanto da curva de juros quanto desses setores que se beneficiariam do corte de juros. Então, acho que agora é para ter um pouco de cautela com esses setores, né? Para o segundo semestre, o que a gente pode ver, assim, a expectativa para novos estímulos por parte da economia chinesa está relativamente baixa. Existe consenso agora que o país deve crescer cerca de 5%, né, em linha com as projeções do governo. Caso o governo chinês ache que essa meta de 5% vai ser atingida, eles podem anunciar novas medidas de estímulo, né? Isso pode fazer com que o trade de commodities aqui volte a ser interessante, né? Esse trade de commodities apanhou bastante, né? Tanto petróleo quanto minério, né? Talvez agora a gente esteja vendo o bottom, né? E a gente possa ver uma recuperação maior. E petróleo especificamente, acho que com essas tensões geopolíticas, né, o mercado está super apertado. A gente pode ver esse trade performando bem novamente agora mais para o segundo semestre. E falando agora do mercado internacional, também você falou que o internacional tem que ajudar. O que você está vendo também no mercado americano? Não sei se a Menac também cobre mercado americano, porque muito brasileiro também diversificou nos últimos meses com ações internacionais, mas vimos nos Estados Unidos uma tendência de alta, especialmente da Nasdaq, concentrada em poucas ações, mas o resto do mercado está patinando ainda, né? Qual é a visão de vocês? Sim. Parte do rally que a gente viu ao longo desse ano foi por causa das ações de inteligência artificial, né? Principalmente Microsoft e NVIDIA, né? O que a gente tem visto nas últimas semanas é que o juro americano abriu bastante, né? A gente está falando de um juro de 10 anos ao redor de 4%, né? Pode ir além, né? A gente vai ver os números de inflação amanhã, né? Mas caso a gente não tenha uma inflação comportada, né, os juros podem abrir mais e vai chegar um momento que esse movimento de abertura de juros maiores nos Estados Unidos, não foi um empecilho para a alta da Bolsa, né? Muito dessa abertura de juros é explicada pelos números melhores de atividade e não por uma preocupação maior com a inflação. Mas chega um ponto que o juro começa a ser punitivo para risco, para a Bolsa, né? Então, assim, a gente viu esse rally muito concentrado em ações de tecnologia, inteligência artificial, né? E com essa abertura de juros, caso a gente não tenha uma inflação comportada, pode machucar, sim, a Bolsa e a gente pode ver uma realização aí nas próximas semanas, né? Tem muitos analistas veem um target de S&P em 4.500, 4.550, então parece ter pouco upside do nível atual. E sobre o cenário macro brasileiro, a gente está vendo uma inflação de fato mais comportada. Hoje veio o IPCA, recuou 0,08%, né? Então, qual é a visão de vocês sobre o que vem por aí, né? Em termos de inflação, em termos de PIB, em termos de câmbio também, e o quanto isso pode impactar a Bolsa brasileira? A inflação está super bem comportada, né? Hoje o número do IPCA de junho veio em linha. Métricas como difusão,
núcleos de inflação que o Banco Central olha, com a dinâmica bastante benigna. Tem alguma preocupação com serviços, tá? Normal, né? O processo de desinflação não é linear. Lembrando que itens importantes de serviço como alimentação fora, né? Restaurantes, devem cair, puxado por commodities agrícolas em reais que estão mais baixas, né? E a parte de aluguéis, também relevante em serviços, deve ceder com o IGPM. A gente está vendo o IGPM rodando com uma deflação forte em 12 meses. Tá? Isso deve segurar a parte de aluguéis. Então, por mais que tenha... Hoje especificamente, houve um pouco mais de ansiedade com o IPCA, mesmo tendo vindo em linha, tá? Mas a dinâmica para os próximos meses deve seguir benigna. O crescimento esse ano deve ser por volta de 2,5%. Tem gente mais otimista, vendo mais próximo de 3%. Tem gente mais cautelosa, vendo em 2%. Mas 2,5% está um bom número. Tá? É uma dinâmica de crescimento boa. Para o próximo ano, existe um consenso que o crescimento vai ser próximo de 1%, né? Mas lembrando que a gente tem errado esse crescimento ao longo dos últimos anos. Os economistas sempre começam o ano prevendo crescimento de 1% e terminam o ano em 2%, 3%. Né? A gente talvez esteja colhendo os frutos das reformas aprovadas nos últimos anos, desde o governo Temer. Tá? Então, talvez a gente veja uma dinâmica de crescimento melhor para os próximos anos, ainda mais com essa expectativa de reforma tributária. Né? O presidente do Banco Central fala que a gente pode aumentar nosso crescimento cerca de 1 ponto percentual, né? Uma dinâmica bastante bem-vinda, aí, seja para a Bolsa, seja para nossas contas fiscais. Pois é. Uma última pergunta que te faço também sobre macro. O que você achou da reforma tributária, do arcabouço também, que está passando agora pelo Senado, e qual a sua expectativa, né, para as contas públicas nos próximos meses e anos? Certo. Primeiro, sobre o arcabouço, como eu falei, ele não tira o risco de a gente entrar numa dinâmica preocupante de dívida, tá? Mas ele reduz a probabilidade. É alguma carta de boa intenção para controlar despesas, né? Tem uma meta de primário. O fato é que o governo vai buscar recompor esse resultado primário através de aumento de arrecadação. Tá? E aí, acho que tem várias medidas sendo tomadas nesse sentido. Acho que a grande dúvida do mercado é se o governo consegue zerar o déficit no próximo ano. Me parece que o ministro da Fazenda está bastante focado nesse objetivo, e eu acho que essa é uma boa aposta. Tá? Um déficit zerado no próximo ano acalmaria bastante esse receio de um fiscal descontrolado. Sobre a reforma tributária, a gente está discutindo reforma tributária há 30 anos. Né? A PEC 45, que deu origem ao texto atual, está sendo discutida desde 2019. É um dos grandes entraves para o crescimento aqui no Brasil. Você pode ver pelo relatório do Doing Business do Banco Mundial. Acho que a complexidade do nosso sistema tributário é um grande impeditivo para fazer negócios no Brasil. Nesse sentido, uma simplificação e o fim da acumulatividade pelo IVA seria bastante bem-vinda. Né? E como eu falei, o próprio presidente do Banco Central acha que isso pode adicionar cerca de 1 ponto percentual de crescimento. Isso vai ser bastante favorável para a nossa dinâmica fiscal. Né? A trajetória da dívida depende de crescimento, a gente precisa de crescimento. Com a reforma tributária, provavelmente o governo vai ter uma arrecadação maior, seja pela calibragem da alíquota do IVA, seja pela redução da sonegação. Né? Isso pode ajudar tanto aí pelo lado da receita como pelo crescimento maior. Então, a reforma tributária, acho que super bem-vinda. Né? E assim, o mercado não está colocando isso no preço agora, acho que provavelmente vai colocar no médio prazo. Agora, só para terminar esse ponto, você falou que vocês estão esperando um possível zeramento do déficit no ano que vem, mas isso só vai ser possível ou com um corte importante de gastos públicos, coisa que o governo não tem intenção de fazer, ou com um aumento poderoso da carga tributária, da arrecadação. O que vocês estão achando que vai acontecer? Os impostos vão aumentar ou o governo será forçado a cortar gastos? Idealmente, o governo deveria buscar equilibrar as contas públicas com corte de gastos. Né? A gente já tem um nível muito alto de carga tributária, então
certamente não é desejável fazer esse ajuste pelo lado da receita. Mas o governo está de mãos atadas, ele não tem muito espaço onde cortar gastos mais, então, inevitavelmente, esse ajuste vai ser feito pelo lado da receita. E pelo lado da receita, é possível fazer esse ajuste, né, atacando as isenções tributárias, tá? Então, no Brasil a carga tributária é alta, mas tem muita gente que não paga imposto, né? Então, uma forma de aumentar a receita é justamente indo nessa questão, né? Atacar os benefícios tributários, que não... Assim, eu acho que vale questionar quais desses benefícios tributários estão, de fato, aumentando o bem-estar da população. Pois é, né? De fato, esse é o grande debate. Agora, ultimíssimo ponto, Rafael, só para a gente encerrar, voltando um pouco ao mercado brasileiro. Além das ações, né? Quais são outros ativos que vocês estão olhando na Meraki que podem ser interessantes para os investidores, pessoas físicas? Por exemplo, fundos imobiliários, debentures, CDBs. O que vocês acham que nos próximos meses terão melhor desempenho, considerando tudo aquilo que falamos agora sobre o cenário doméstico e internacional? Bom, o nosso foco principal na Meraki é ação, né? Mas a gente conseguiu ganhar dinheiro agora no primeiro semestre também com investimentos em juros, né? No caso, tanto juros pré-fixados como juros reais, né? Acho que para a pessoa física, né, assim, o grosso do movimento, né, de fechamento de juros já foi, né? Então, assim, para as próximas semanas é difícil esperar algo daí, tá? Mas, assim, olhando para um horizonte maior, para um horizonte de 1, 2 anos, além da bolsa que a gente gosta, ainda existe prêmio na curva de juros, então tanto os juros nominais quanto os juros reais podem se beneficiar ao longo desse próximo ano, né, num horizonte maior, de 12 meses, 2 anos. Tá? Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e com certeza voltaremos a falar com o Rafael Iara, economista-chefe da Meraki. Rafael, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço ao convite, valeu pela conversa e caso vocês tenham interesse, pode procurar a Meraki nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Combinadíssimo. Obrigadíssimo, Rafael, e até uma próxima ocasião. E vamos voltar a falar um pouco do mercado Ibovespa, então, que acabou de fechar, gente, o aftermarket rolando ainda, mas temos às 5 horas e 28 minutos o índice, o principal índice da B3 que está caindo, ou melhor, caiu, né, 0,61%, 117.219 pontos para o Ibovespa, semana que continua negativa para a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Gol derreteu nesta terça-feira 5,88%, Minerva menos 3,93% e Melius menos 3,37%. Por outro lado, a melhor do dia foi o IRB, 4,41%, a Vale 3,29%, a PetroRio 3,06% de alta. Se a gente for dar uma olhada agora no dólar que volta a cair em relação ao real, então, de fato, o que o BTG estava prevendo se confirmou, o dólar que cai 0,45%, R$ 4,86. Petrobras cai 1,22%, R$ 29,19. A Vale sobe 3,51%, então, uma das melhores do dia, R$ 66,72. Minério de ferro lá fora subiu forte lá em Singapura, alta de 1,44%, após a notícia do Banco Central Chinês voltar a subir, ou melhor, estender a ajuda, os estímulos para as empresas do setor de construção civil. Petróleo também continua subindo lá em Londres, o Brent sobe 2,18%, 79 dólares e 37 centavos. As bolsas americanas fecharam em alta, Dow Jones alta de 0,93%, o S&P 500 alta de 0,67% e a Nasdaq alta de 0,55%. Antes de continuar o nosso noticiário, deixa eu dar uma olhada aqui
como está a situação das notícias que chegaram após o fechamento do mercado, porque vocês sabem que depois que o mercado fecha, muitas empresas soltam comunicados que não podem divulgar quando o mercado está aberto. Deixa eu dar uma olhada aqui como está a situação. Não, por enquanto não temos empresas que informaram sobre eventualmente mudanças ou comunicados ao mercado, então ainda nada de informação sobre empresas aqui no Brasil, nenhum comunicado que foi divulgado após o fechamento do mercado. Então, gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos para continuar o nosso closing com análise técnica. Daqui a pouco vai ter o nosso Felipe Fradinho para continuar o nosso programa, dando uma olhada nos gráficos. Então, não saia daí porque voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 5 horas e 34 minutos e é a hora do nosso analista gráfico. Agora é hora de análise técnica e é com ele, que é um dos frequent flyers aqui no closing da BMC, Felipe Fradinho, analista técnico da Empíricos. Muito boa tarde, Felipe. Bem-vindo, como sempre, ao closing. Fala, Caute, fala a toda a galera que acompanha o canal da BMC. Muito boa tarde, vamos que vamos para o gráfico. Vamos lá, Felipe, vamos embora, porque temos muitas ações para analisar junto com você, iniciando por esta ação que só cai, né? Tomara que o avião não caia também. Vamos falar de Gol, depois a gente pega também. Aliás, vamos pegar antes Ibovespa, né? Que já está aberto aí para você. Então, vamos ver como é que está Ibovespa e vou te perguntar, Ibov dólar, que também voltou a cair. O que você está vendo nesses dois indicadores, esses dois gráficos? Ibovespa que começou semana com o pé esquerdo, hein? Pois é, vamos lá então, né? O Ibovespa já vinha, né? Depois dessa forte alta aí dos últimos 2 meses, né? Maio e junho, muito forte, que a gente viu aqui, o Ibov sair dos 101 mil pontos até lá flertar com os 120.500, né? Então teve uma alta muito acentuada e aí agora a gente tem uma certa realização, que a realização essa que, do meu ponto de vista, não é nada com que a gente precisa se preocupar, né? Pode ser que a gente ainda tenha aqui outros testes, a região dos 115 mil pontos e até, quem sabe,
a região aqui dos 111.750, 112 mil pontos, tá? Ainda assim, vai acumular uma bela alta nesses últimos 2, 3 meses, tá? Mas, do meu ponto de vista, ainda continua caindo lentamente, tá? A tendência, se eu tivesse que resumir aqui, para mim, continua sendo de alta, porém, antes de continuar subindo, deve dar mais uma pequena realizada, né? Veio fazer um topo mais baixo que o topo anterior e hoje, na mínima do dia, lá nos 115.703 mil pontos, veio renovar esse fundo anterior e essa regiãozinha aqui de lateralização desses 3 dias no Ibovespa. Um ponto positivo para os comprados é que o Ibov conseguiu recuperar aí quase 1,5%, né, da mínima do dia até o fechamento, mas ainda assim fecha com queda de 0,61. Você falou de Gol, Caute, logo o ativo que a gente tinha comentado na última semana, né, que tinha tido uma performance excepcional. Gol cai principalmente, né, eu até trago aqui o gráfico, a lista de ativos para vocês, né, poucas ações fecharam no positivo hoje, a grande maioria no negativo. Gol é o destaque negativo com 5,88 de queda, com o segundo lugar bem distante, né? O segundo lugar cai menos de 4%, porque Gol teve aí o rebaixamento, né, do Goldman Sachs em relatório divulgado hoje, rebaixou a companhia de recomendação de compra para neutro, né? E na cola aí, o Goldman ainda divulgou aí que está se tornando mais seletivo na cobertura de algumas companhias aéreas após essas empresas brasileiras terem um desempenho acima da média recentemente, né? Então, assim, Gol e Azul, a gente viu aqui que são 2 papéis aí que subiram mais de 100%, mais que dobraram de valor aí no intervalo aí de praticamente 2 meses, né? Então, é natural que tenha essa realização também, né? Tendo em vista essa última puxada que Gol ainda tem um pequeno espaço da mínima do dia de hoje até os 10,62, que é a primeira retração de Fibonacci. Pode segurar aqui no 10,60 e depois ficar operando entre 10,60 e os R$12, onde tem as médias curtas. Então, já falei de Bovespa e já falei de Gol também, Caute. Vamos para a próxima. Perfeito, ótimo, ótimo. Então, já vou te perguntar também sobre as outras empresas da Esquadrilha da Fumaça, né? Porque a Azul também teve uma valorização muito forte recentemente. A Azul também está se comportando como a Gol ou está tendo uma perda, né, menor? E também a CVC, que também registrou uma alta importante recentemente. Como que essas duas ações estão se comportando aí no gráfico? Vamos lá, então. A Azul, né, ela tinha subido muito mais, né? A gente viu aqui que do início de março até o início desse mês de julho, né? Estamos falando aí de 1, 2, 3, 4 meses, né? O papel subiu 234%, ou seja, o papel aí praticamente triplicou de valor, né? Então, saiu aí da casa dos R$7 e foi praticamente mais do que triplicou, né? Foi lá batendo os R$22. E o papel hoje cai 2,61, muito por conta dessa queda acumulada. No mês, a Azul já cai 11,25, enquanto o Gol cai aí 16,10, né? Em relação à CVC, vamos lá, a CVC realiza um pouco mais. CVC, o cenário é um pouco pior pelo seguinte, a CVC não deu aquele solavanco, né, tão grande quanto as outras, né, as empresas de aviação civil, mas diretamente, né, Gol e Azul deram, né? Então, a CVC subiu menos de 100%, ela não duplicou de valor, ela subiu aí 89,5%, 90%, e já entregou no total 1/3 desse preço, né? Já cai aí 33,8% até a mínima de hoje. Então, CVC está num cenário um pouco pior. Eu já não configuraria mais CVC numa tendência de alta, e sim numa lateralização de médio e longo prazo, tá? Enquanto Gol e Azul, para mim, ainda estão apontando para cima. CVC, as médias já se cruzaram, média de 9 aponta para baixo, abaixo da média de 21, que está abaixo também da média de 200, topos e fundos decrescentes, últimos volumes que chamam a atenção na parte das vendas, diferente das outras aéreas aí, que a gente pode ver que as médias ainda, né, estão tentando se cruzar e a tendência é clara de alta. Impressionante, né, Felipe, sobre esse andamento das ações, considerando que estamos no meio do verão europeu, né, no meio das férias também aqui no Brasil, e tudo deveria indicar uma alta de ações de viagem e turismo, mas esses gráficos são inequívocos, né? De fato, estamos tendo uma realização evidente, né, das
dessas ações. Agora, só para terminar, o momento da desgraça, né? O momento do vermelho, porque Minerva e Melius também perderam forte hoje, 3,93 e 3,37. O que você está achando dessas duas ações, né? Minerva e Melius. Uma é carne e outra é cashback. Melius está há um bom tempo, né? Sofrendo sem dó. Mas Minerva, será que é só uma queda momentânea ou é o ciclo do boi que não está ajudando? Então, vamos lá, né? Estava até vendo aqui agora nesse momento, das ações que a gente comentou, a Gol, Azul e CVC, essas três são três entre as top 5 quedas, né? Então, realmente, o setor de viagens aí apanhando bastante no dia de hoje. Minerva, né? É um papel que eu pessoalmente gosto bastante de acompanhar, tá? Papel vinha muito forte, rompeu a média de 200 aqui no meio de junho, parecia que ia, né, reverter essa tendência de queda do longo prazo, né, e começar a puxar forte para cima, e hoje já mostra mais um pregão de queda aí bem acentuado, né? Hoje o papel fechou caindo aí quase a 4%, abaixo de todas as médias, no pior fechamento que a gente tem desde, pessoal, olha só, desde o dia 29 de maio, tá? O papel aí ampliou essa queda, né? Muito por conta aí também, todos os frigoríficos estão caindo hoje, né? A BR Foods também está caindo bastante aqui no nosso gráfico, até que recuperou um pouquinho, caiu agora 1,82, né? Mas o setor todo de proteína aí possui receita dolarizada, né? Então, assim, essa última valorização, essa depreciação recente do dólar, né, acabou aí prejudicando, né, reduzindo as receitas em reais dessas empresas de frigorífico, né? E hoje o dólar voltou a cair também, queda de 0,91, também fazendo o pior fechamento aí desde o dia 5, né? Desde a semana passada, né? Então, vindo aqui para baixo da média de 9, coisa que não fazia desde o próprio dia 5, e quem sabe vai voltar para testar esses patamares dos 4,78. Então, essa é a questão aí principal de Minerva. E em relação a Melius, né, empresa aí de cashback, eu até já aproveito para colocar até o próprio ticker dela, é Cash 3, né, o papel já vinha aí, né, com um viés bem forte de baixa, né, o papel praticamente, né, depois do IPO subiu, né, ficou um ano praticamente subindo aí, nem um ano, né, de novembro, estamos falando de novembro até julho de 2021, e depois o grande período aí, estamos falando de praticamente 2 anos aí, né, já vemos uma queda bem acentuada em Melius, que chegou a bater lá nos R$127, preço corrigido, e agora flerta aí com os 7,46, inclusive, pessoal, na mínima histórica, tá? Estamos vendo aqui hoje o pior patamar de fechamento para Melius, e do meu ponto de vista, mesmo que ela volte a subir um pouquinho nos próximos pregões, ainda assim é tendência de baixa, é subir para tocar na média e voltar a cair. Melius só vai reverter essa tendência de baixa, pessoal, passando aqui dos 9,80. E tem chão até lá, hein? Tendência para mim aqui é de baixa. Não penso em compra em cash tão cedo. Pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Melius, especialmente nesse contexto de juros que vão cair um pouco, mas vão continuar elevados. E agora vamos para as boas notícias. IRB Brasil. Felipe, IRB está dando boa alegria, né? Está dando uma simpática boa notícia para o seu acionista há um bom tempo, né? Especialmente nos últimos meses. O que você está achando de IRB? Vale também subindo hoje com o minério de ferro, dando, né, também boas notícias lá da Ásia, vindo da Ásia, e PetroRio que sobe 3,06. Então, IRB, Vale e Prio, o que você está vendo no gráfico? Vamos lá, então, né? Isso aí mostra como as coisas estão estranhas, né? As aéreas subiram bastante, agora estão realizando, e IRB sendo destaque positivo, né? Para você ver como é que o mercado está maluquinho mesmo, né? A gente viu aqui IRB, que eu até faço esse comentário, né? Por conta das quedas que a gente vê que em IRB, né, o papel chegou a perder aí 98,5% de valor da máxima de 2020 até a mínima desse ano. Porém, tudo que cai muito forte tende também a se recuperar muito forte, né? O papel deixou um belo padrão aqui que nós grafistas gostamos de pontuar, que é o fundo duplo, um padrão de reversão de queda para alta, e passou desse topo aqui, né, do lado da casa dos R$40,50, deu uma pequena enrolada e agora, de fato, como eu falo também sempre na transmissão,
soltou a mola, né? E aí bate lá nos 53,53 nesse fechamento de hoje, com alta de 4,41, no que é o melhor patamar de fechamento desde o dia 29 de agosto de 22. Né? Então, aí praticamente, né, do último ano, vamos dizer assim, não fecha tão bem quanto está fechando hoje IRB. E, contrário àquelas ações que a gente comentou primeiramente, né, a tendência segue sendo de alta. Tá? Hoje, um excelente... Eu acho que perdemos o Felipe, perdemos o Felipe Fradinho. Vamos ver se agora conseguimos voltar com o Felipe. Não, o Felipe acabou caindo, então daqui a pouco ele volta para falar conosco sobre o andamento das ações, né? Estava falando do gráfico de IRB, de Vale e de PetroRio, que foram as mais altas ações do dia, as ações que mais subiram nesta terça-feira. A IRB, que como o Felipe estava falando, está dando uma ótima surpresa, está se demonstrando uma empresa surpreendentemente resiliente no último período. De pegar a IRB e RBR3 nas últimas semanas, né? Hoje ganhou 4,41%. Quem comprou IRB 6 meses atrás, aliás, quem comprou IRB no começo deste ano, né? 1º de janeiro, já ganhou 105,10% de IRB. Quem comprou um ano atrás ainda está amargando um prejuízo de 17,67%. Quem comprou IRB junto com o Luiz Barsi, né? A gente pegar Luiz Barsi lá no final de 2021, R$155 a ação do IRB, mais ou menos naquela época, agora 53,53 com o fechamento de hoje. Voltando com o Fradinho. Fradinho, falando de IRB, já sofreu ataque hacker, hein? O que está acontecendo aí com o IRB? Vamos lá então, pessoal. Peço desculpas aqui pela intermitência da nossa internet. Como eu vinha falando, né, conseguiu renovar a máxima dos últimos candles. Não entraria agora no ativo por já estar um pouco esticado. Eu aguardaria uma entrada aqui próximo dos 47,50 nesse espaço intermediário, a média de 9 e a média de 21. Na sequência, a análise de Vale, né? Vale, que é a segunda ação que mais sobe no dia de hoje, né? Vale, que é uma das ações que mais tem sofrido no curto e médio prazo, né? Que tem apresentado uma queda muito acentuada desde o finalzinho de janeiro, e Vale fechando acima da média de 21, como não fazia também desde o dia 19 de junho, né? Então também quase um mês aí que Vale não consegue fechar acima dessa média. E quem sabe pode estar montando aqui um fundo duplo, né? Pode ser aí o final das quedas de Vale. Só vai confirmar de fato na hora que passar aqui, fechar acima dos R$70,17, que vai ter rompido a margem superior desse canal de baixa e rompido também esse topo. O destaque é que a gente consegue começar a ver os volumes compradores aqui vindo acima da média, como a gente não via aqui em cima. Pode ser que Vale esteja fazendo aí o que IRB fez aqui atrás. Quedas acentuadas, fundo duplo. Vale pode estar exatamente um episódio antes, né, do que fez IRB aí, quedas acentuadas e impossível fundo duplo. Vamos ver se vai ter fôlego para fechar acima dos 70,17. Né? Vale, como você mesmo falou muito bem aí, né? se aproveitando, vamos dizer assim, dos impulsos, né? Dos sinais enviados pela China, né? De possível incentivo, vamos dizer assim. Né? Outro ponto aí, né? PetroRio, né? Commodities também fechando um pouco, também subindo aí com esse rally, certamente, né, das commodities. O papel já vinha com viés de alta, faz topos e fundos ascendentes, as médias apontam para cima, e hoje fechou subindo 3. Na segunda-feira, ontem, fechou subindo 0,36, e na sexta-feira fechou subindo 3,15. Ou seja, também está um pouco esticado, né? A gente pode ver aqui que no mês a alta já chega aí a quase 10%, 9,76%. Está um pouco esticado para mim. Eu também não gosto de entrar nesse patamar, não, tá? Esperaria para fazer uma entrada aqui próximo dos R$38. É um patamar interessante para pensar numa compra de PetroRio. Venda em PetroRio de jeito nenhum. Agora, só para a gente continuar em petróleo e terminar o nosso papo, Felipe, porque se falamos de PetroRio, não podemos nós omitir de falar de Petrobras também, né? Empresa mais importante do mercado financeiro brasileiro. O que você está vendo com Petrobras? E, aliás, desculpa, antes que eu esqueça, temos também a notícia do dia que é Copel, né? O que você está vendo de Copel após Petrobras? Vamos lá, então, sem problema nenhum. Petrobras deu, né, no final, na virada do ano passado, né, de dezembro para janeiro, né,
fez um belíssimo canal de alta. Esse canal foi rompido no mês de março, tá? Essa projeção desse canal para baixo segurou muito bem como um suporte e agora o ativo voltou para dentro daquele canal inicial do ano, né? Agora o papel vem descansar nessa margem inferior do canal mais elevado. As médias se cruzaram, porém quando caiu muito pouco fôlego, tá? Para mim, Petrobras em breve deve renovar aqui os 30,55 e passando dessa região tende a trazer bastante alegria aí pro seu acionista, né? Essa realização aí recente de Petrobras se dá muito por conta aí, né, do caixa da companhia, que teoricamente, né, pode estar pode ter uma saída desse recurso do caixa da empresa por conta da estatal ter iniciado aí o processo de due diligence com a Braskem, né? Então aí o investidor pode estar um pouco mais receoso com esses gastos, né, saindo aí do caixa de Petrobras. E a outra ação que você tinha me pedido era a Copel, CPLE 6, né, a ação do setor elétrico, que na semana passada foi um dos setores que mais teve alta acumulada, né? O que aconteceu foi que a Copel vai subindo, exceto destoando aí do setor das elétricas no dia de hoje, por conta da transformação da empresa em corporation, né? Então, os acionistas aprovaram uma reforma no próprio Estatuto Social da Copel, que viabiliza aí o processo de transformação da companhia em uma sociedade de capital disperso e sem acionista controlador, né? O que a gente chama aí de corporation, né? Isso aí é um passo importante para a empresa, né? Arruma o processo aí de privatização da companhia e deve ser lida positivamente pelo mercado, uma vez que o processo de saída do governo do Paraná do controle da empresa está sendo o principal gatilho de preço para essa ação no curto prazo. O Copel, que já vem, né, se valorizando por conta desses boatos, né, em relação à privatização desde o finalzinho do ano passado, né? Lá em outubro já deu um grande solavanco, saindo aí debaixo dos R$6 para ir lá ser negociada próximo dos 8 e depois quem chegou a bater nos 8,80. Agora o papel negocia aí nos R$ 8,09 e faz aqui um canalzinho de alta, tá? Tem que ficar atento aqui que, do meu ponto de vista, a Copel deve continuar subindo nas próximas semanas, nos próximos pregões, tá? Passando dessa máxima aqui dos 8,18 em 8,20, para mim tem uma compra excepcional em Copel e que pode levar até lá a casa dos 8,60. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com a Copel. Enquanto isso, eu queria agradecer muitíssimo o grande Felipe Fradinho, analista gráfico, analista técnico, aliás, da Empíricos Investimentos. Felipe, muito obrigado. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra dividir esse espaço aí com vocês. Um excelente final de terça-feira e boa semana para todos. Para todos nós, obrigado, Felipe. E vamos para o nosso gráfico do dia. Vamos falar agora do nosso gráfico do dia e vamos tentar deixar esta terça-feira complicada no mercado um pouquinho mais doce, porque vamos falar de chocolate, mas sempre chocolate, né, ligado ao mercado financeiro. Vamos falar os países que são líderes mundiais no comércio de chocolate. Vocês estão vendo aqui que o chocolate ele é exportado por países como Alemanha, Bélgica, Holanda, Polônia, Itália, que são os 5 líderes na exportação de chocolate, e é importado, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos, que comem todos os anos 746 toneladas de chocolate. A França, 547, a Alemanha, 526 e a Holanda, 347. Então, os países... milhões de quilos, aliás, não milhares, milhões de quilos, né? Estamos falando de 746 milhões de quilos importados todos os anos pelos Estados Unidos, maior importador, enquanto 1.009 milhões de quilos são exportados pela Alemanha, que é o maior exportador de chocolate. Então, temos aqui na semana, né, próxima ao Dia do Chocolate, que é o dia 7 de julho, né, comemorado
anualmente, no dia 7 de julho, uma das guloseimas mais amadas do mundo, então, está sendo homenageada aqui também na BMC. E vamos então encerrando o nosso closing. Bolsa então que acaba fechando em queda nessa terça-feira, menos 0,61% e se afasta cada vez mais dos 120 mil pontos. O Ibovespa aos 117.219 pontos. E gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela participação. Nos vemos amanhã, sempre a partir das 4 horas, sempre aqui no closing da BMC para comentar com vocês todas as notícias que mexem o mercado no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira.